É isso mesmo, de volta com o Canal Esportes. Vamos lá, dando a sequência ao programa como prometido antes do intervalo, vou continuar conversando aqui com o Marlon Araújo, cronista esportivo, e o nosso Júnior de Mello, que também é cronista e vai trazer a análise dele a respeito, já que no primeiro bloco trouxemos já a palavra do Gum a respeito desse momento vivido nos bastidores do CRB, Júnior. É verdade, Viderlan. A gente observou, o Gum falou, o Marlon também, parece que estava até em consonância todas as palavras do Marlon antes, depois o Gum retificou tudo isso. O Gum realmente é um jogador diferente, um jogador que tem uma bagagem, e ele foi muito pontual, que foi uma situação. Ele, como o Marlon falou, ele fez uma cronologia do que aconteceu de Curitiba para Caxias, de Caxias para Maceió, e ontem o jogo, ele é um fato, ele falou 3 vezes, uma coisa aconteceu que nos chateou, e aí tudo isso com certeza deve ser contornado com o próprio Marcelo Cabo, que é o técnico da equipe, que deve ter chamado o Gum para tentar entender, cabeça quente, final de jogo, e realmente os jogadores do CRB estavam numa situação bem complicada em relação à expectativa, né, por tudo que foi criado para a classificação na Copa do Brasil. E aí o Gum externou essa situação e, como ele é o capitão do time, tem moral para falar, foi lá e colocou essa situação que deve ser contornada exatamente junto com a diretoria e o departamento de futebol. Vou trazer agora o posicionamento do presidente do CRB, que na Rádio 1020 ontem, em entrevista ao outro irmão que tem também, o Luciano Costa, acabou rebatendo, né? Foi muito duro, inclusive, nas palavras. O Marlon classificou no primeiro bloco que a participação do presidente Marcos Barbosa foi ao seu estilo, né? Aquela forma que ele sempre utiliza para poder tentar dar uma organizada, amenizar pelo menos um ambiente ruim que se cria no clube depois de uma eliminação na Copa do Brasil. E vamos ouvir então o que o presidente do CRB falou ontem no microfone da Rádio 1020 a respeito do posicionamento do capitão da equipe, o zagueiro Gum, depois do jogo. O jogo lá para ganhar aqui, tá? Então pronto. Então foi isso que nós passamos para ele, e ele deve respeito, ele deve respeito à nação regatiana, para ele dizer o que está acontecendo. Ele tem que ser homem e dizer. Se ele não teve coragem na frente dos jogadores, nem na minha frente dizer, então ele realmente pode estar apelando que gosta muito de dinheiro, só se for. Então, ele tem que ter respeito, e ele é obrigado a fazer um vídeo e explicar à nação regatena o que está acontecendo, que eu não estou sabendo, e porque só ele está sabendo que jogador nenhum chamou a atenção de nada, só ele, porque não se classificou, faz parte do jogo, pode não classificar, faz parte do jogo, uns ganham e outros perdem. E eu não estou chateado porque eu não me classifiquei, eu disse a ele que reuni com os jogadores, disse que eu não poderia perder o jogo. Esse jogo que da minha casa, eu não podia perder, que eu não podia ser desmoralizado de perder um jogo dentro da minha casa. Então, a partir de hoje, nós temos que ganhar os jogos dentro da nossa casa. E ganhamos os jogos. Classificação queria. Todos nós queríamos, não só eu, como a imprensa do Estado e como todos na nação regatiana. Agora, ele está pensando que porque jogou no Fluminense foi jogador, não sei de quais outros clubes que foi, acha que é o principal jogador do CRB. Ele tem que ter respeito. Ou ele me respeita, eu desmoralizo ele também. Por isso que eu disse a ele. Quem não me respeitar, será desrespeitado. Ô, presidente, é bom deixar claro que ele falou por ele, não pelo grupo, é isso? Pelo grupo. Nenhum jogador falou nada. Eu perguntei pro jogador se estava acontecendo alguma coisa. Até que eu não tinha ouvido a televisão, ouvi um recado de uma pessoa, que ele disse robô. Você quer dizer que os jogadores aqui são robô? Se aquela viagem que foi para o Paraná, passar 10 horas de ônibus, aí você deveria chamar o técnico e dizer a ele. Porque eu mesmo não gostaria que aquela viagem fosse onde ela voltasse para depois a gente voltar de avião. Mas vocês que concordaram, todos os jogadores concordaram com o treinador para viajar de ônibus. Eu não concordei. Tá vendo aí a explicação correta, Elísio Silva? Eu vou agradecer mais uma vez o material da Rádio 1020, né? O nosso Luciano Costa, entrevistando o presidente do CRB, Marcos Barbosa. Quero mandar até um abraço para o coordenador da equipe também, nosso Elísio Silva. Marlon Araújo, Júnior de Mello, para fechar esse assunto do CRB. Eu acredito que aconteceu um desencontro de posicionamento. O que o Gum quis colocar não tem nada relacionado a dinheiro, no meu entendimento. Não tem nada relacionado a dinheiro. Não sei se vocês concordam com isso. Porque quando o Marcos Barbosa diz aqui o seguinte, ele só pode ter algum motivo de alguma coisa relacionada a dinheiro. Acho que não foi bem isso. Acho que foi exatamente na condição logística apresentada para o CRB. E não lá, mas se falando aqui. Maceió. Eu faço uma situação, e falei isso na transmissão ontem, na Passara FM, de que
A cronologia fez com que esse desgaste, foram 10 horas, gente, 10 horas de ônibus. E quando você chega, acontece uma derrota, com o CRB jogando bem, perdendo gols, perde por 2-0. E quando você chega aqui, antecipa a concentração, a gente que trabalha no futebol sabe que a programação ela é feita uma semana. Então os jogadores já sabiam que iam concentrar na segunda após o treino. E aí concentra no domingo, isso soou mal. Acho que essa foi a gota d'água para essa fala do Gum. Mas aí quando o presidente Marcos Barbosa responde, demonstra uma falta de sintonia muito grande. Eu não sabia, não sei, eu não fui favorável que viajasse de ônibus, mas fui convencido. E aí, eu acho que é dinheiro, eu também acho como você, Fernando. Tenho plena convicção, quando ele usa a palavra robôs, ele está falando de desgaste físico, que o jogador é humano. E aí, só para ilustrar, como manda o bom jornalismo, fui procurar a opinião do Marcelo Cabo. Você ouviu o treinador? E aí o Marcelo Cabo me falou que ele coloca o pano quente, né? Ele fala, olha, uma declaração infeliz no momento de eliminação. Entendi. Então ele já coloca, já toma. Agora, quando o presidente faz, ele falou por ele, aquela faixa, presidente, que ele leva ali no peito, ali no braço, representa o grupo. Quando o treinador escolhe aquele jogador, é o jogador que fala para os jogadores, é o jogador que discute com o senhor a premiação. Então, essa questão de dizer que ele não falou pelo grupo, quando ele tem aquela braçadeira, ele tem essa permissão de falar pelo grupo. Realmente, como o Marlon falou, ele tem esse respaldo de falar pelo grupo, de buscar essa situação e com certeza o grupo deve ter externado isso para ele, para que ele pudesse falar alguma coisa. Isso era uma coisa que já vinha acontecendo e como o próprio Marlon falou, a questão de programação, de logística dos clubes, ela acontece de forma muito antecipada e no CRB é mais antecipada ainda por conta do Marcos Lima Verde. Uma coisa é que o Lima Verde, ele já conversa com a comissão técnica, no departamento de futebol, para tentar entender a sequência de jogos, sequência de viagens, e o CRB sabia que tinha essa sequência de Paraná, Juventude e Juventude, 2 jogos fora em Maceió, e com isso, com certeza, se algo foi quebrado do que já estava programado anteriormente, pode ter sido o fator que o Gum tanto fala na sonora dele, 3 vezes ele pontua, uma coisa aconteceu, uma coisa aconteceu, uma coisa aconteceu. Pode ter sido isso, essa quebra na programação do que estava previsto, os jogadores ficaram insatisfeitos com isso, mas se o CRB tivesse passado, com certeza, isso não estaria acontecendo. O resultado... CRB já viaja, né, para Ribeirão Preto, né? Já viaja nesse momento, né? A informação, eu conversei hoje pela manhã com o Marcos Lima Verde, me explicando mais ou menos a programação. O CRB já viaja hoje, eles ficam em São Paulo, na capital, dormem em São Paulo, só vão para Ribeirão amanhã, seguem de ônibus para Ribeirão Preto e de lá fazem um treinamento lá em Ribeirão, em um CT mesmo da cidade, para jogar na sexta-feira contra o Botafogo. Fechamos. Só para deixar claro para o torcedor, o que é que aconteceu para ir de ônibus 10 horas? O CRB jogou na segunda, no Paraná. Ele teria que viajar na terça para Maceió, de Maceió retornar para jogar na quinta, lá em Caxias do Sul. E não existe voo direto para Caxias. Você vai ter Porto Alegre, viajar ônibus. Também em ônibus, mas com um tempo menor. Porém, esse deslocamento de aeroporto, escala, enfim, em meio de uma pandemia, entendeu-se que era mais seguro. Já está lá na região sul. De segunda para terça, viajar de ônibus, já chega, já descansa, já joga na quinta. Então, o CRB, isso a gente tem que deixar bem claro, o Júnior foi muito feliz em lembrar, tem um supervisor, um gerente como o Marco Lima Verde, que preconiza sempre o melhor para o descanso do atleta. Por isso que chamou mais a atenção. Entendi. Essa questão de nós não somos robôs. Eu não tenho dúvida. Podem querer tapar com a peneira, mas essa concentração antecipada, depois de tudo que aconteceu de 10 horas de viagem de ônibus, culminou com a insatisfação que o Gum teve que externar. Agora vamos mudar um pouco o cenário, saindo do lado vermelho para falar do lado azul, já que o CRB foi eliminado na Copa do Brasil, fez uma boa participação, teve uma boa compensação financeira, como o Marlon colocou, e vai ter agora que voltar suas atenções apenas para a Série B do Campeonato Brasileiro, que está muito bem, inclusive, por sinal, o CRB, apesar dos últimos resultados. Falando do CSA, um erro de planejamento no início do ano, na chegada do Barbieri, o CSA não conseguiu os resultados, perdeu o Alagoano, no Campeonato Brasileiro da Série B também não conseguiu resultados, veio o Agel, depois do Eduardo Batista, né? Barbieri, Eduardo Batista, o Agel, depois o Agel passa 17 dias e agora chega o Moza.
Essas mudanças de técnico, Marlon Araújo, o que é que o torcedor do CSA pode esperar da liga, do time para o início da competição, mesmo com a vitória no último jogo sobre o Cruzeiro? Primeira coisa é que ele vai dar autonomia ao Rodrigo Pastana, coisa que ele não fez com ninguém. O Rafael Tenório tem uma dificuldade de confiar nas pessoas que cercam o departamento. E quando ele desfez o trio que levou o CSA a vários acessos, Fabiano Melo e Raimundo Tavares, ele depositou confiança em Nenezini, foi o time que foi montado no início. Depois ele tira o Nenezini e traz Barbarotti, não dá autonomia. Barbarotti oferta jogador, oferta treinador, mas quem decide é ele ouvindo o que eu denomino de perus. E aí, ouvindo o peru, o resultado foi o que a gente estava vendo, um rebaixamento eminente. E aí ele traz o Rodrigo Pastana a preço do mercado, um executivo que conhece do mercado para remodelar. Ainda faltam muitas rodadas. O CSA agora vai para o seu 10º jogo. E aí tem 28 rodadas ainda para mudar o panorama. Então eu espero que o CSA possa encontrar esse caminho. Não é fácil, porque a gente vive um ano atípico, onde pouco tempo tem para treinar. O CSA está tendo esse momento com o Moza, a chegada do Moza, de uma semana. Mas uma semana, a gente está falando de uma semana como se fosse um mês. É verdade. E uma semana não dá para você colocar conceito, mudar coisa. Tudo, então você tenta simplificar. Foi o que o Adriano Cabeça fez. Na simplicidade dele, conseguiu um resultado expressivo contra o Cruzeiro. Júnior. O Moza está chegando agora, vai ter uma semana de trabalho, né? Como o Marlon mesmo falou, uma semana é muito pouco para que ele possa imprimir essa filosofia dele. É um técnico jovem, 40 anos, nunca teve uma experiência em um clube profissional, trabalhou na base de alguns clubes, tem uma experiência internacional também na questão de cursos, de base e a experiência profissional que ele vai ter agora com o CSA. O torcedor fica esperançoso e ansioso para ver esse CSA em campo, ver esse CSA de motivação que viu contra o Cruzeiro, aquele time que quis mostrar que tinha qualidade, jogadores sabiam que o Agel já tinha ido embora, o planejamento realmente mal feito desde o início do ano. Se um time que troca quatro vezes de treinador está nessa situação, o futebol mostra que realmente essa cultura de troca de técnico é uma cultura que realmente derruba o planejamento e não traz resultados para os clubes. E o Moza vai ter essa situação agora contra o próprio Juventude, que está em Maceió, não vai ter nessa situação do Juventude, está cansado, porque vem de Caxias, os caras jogaram ontem aqui, vão permanecer na capital alagoana para no sábado jogar contra a equipe do CSA na estreia do novo treinador e que deve também fazer o simples, né, Marlon? Eu acho que o Canhão foi feliz na palavra, convicção. Quando você não tem convicção no futebol, você fica assim. Você traz um treinador contra todo mundo. Com 18 dias manda ele embora. E isso vai dando um feedback para o torcedor e para a competição de um time totalmente desorganizado. Desnorteado. Então, a gente espera que o Rodrigo Pastana, ele pelo menos demonstrou aquilo que um executivo de futebol tem que fazer. O presidente ligou para ele, olha, tá uma maior polêmica aqui que o Moza não tem essa experiência, a responsabilidade é minha, o senhor me contratou para salvar. Eu me garanto, vai ser ele o treinador, a responsabilidade é minha. Pode dizer isso para a imprensa e para a torcida. Então, é essa convicção, é essa carta branca que precisava, que o Raimundo Tavares lutou por ela. E quando contratou o Yuri, contratou outros jogadores e o presidente desfez, ele entregou e saiu. Porque o futebol não dá para você ficar nessa... O gerente de futebol, ele trabalha com um orçamento. Só para você ter uma ideia, para o torcedor entender, na Série B do Campeonato Brasileiro, você só pode escrever 40 jogadores e trocar 8. Você perde jogador, machuca ou dispensa, 8. O CSA já contratou 38. Está no limite. 38. Tanto é que já vai mandar uma grande quantidade embora para poder contratar. Para ir na troca, só para você ter uma ideia, estamos na 10ª rodada e o CSA já quase estourou o limite de contratação para a Série B. Fica o carimbo da incompetência, mas ainda dá tempo para salvar porque estamos tratando de futebol. Eu quero agradecer, Marlon, a tua participação. Nós temos aqui um programa de meia hora, todos os dias, de segunda a sexta-feira, com reprises às 5h30 da tarde e às 11h30 da noite. Poderíamos fazer um programa aqui hoje extenso, com muitos assuntos desse cenário do futebol de Alagoas. Quero agradecer, Júnior de Melo, e volte outras vezes, tá certo? Vocês são meus convidados, meus amigos, a porta está sempre aberta para vocês. Satisfação estar aqui participando desse momento. Volto a dizer, na comunicação alagoana a gente tem que apoiar,
participar, porque é um espaço do esporte em Alagoas, coisa rara, e a gente fica feliz de ter você à frente, Canhoto. É o comentarista que o povo comenta, nosso Marlon Araújo, né? Esse aí, Janimar. Alegria imensa, Viderlan, um abraço a você, um abraço ao Marlon, feliz de estar aqui com duas feras ao meu lado também, enaltecer o espaço que é aberto aqui pela TV Mar para o esporte, com um programa diário, falando de futebol, falando de todos os esportes. É importante que isso aconteça na nossa comunicação de Alagoas, que precisa bastante desse espaço para o esporte. Um grande prazer estar aqui e voltarei mais vezes. Carinho de receber os meus amigos hoje. Tenho certeza que você também não vai perder a nossa reprise, em 5h30 da tarde, pelo portal Gazeta Web, pelo aplicativo TV Mar, para os assinantes NET, claro, no canal 525 em HD, e às 11h30 da noite também mais um horário para a reprise, ou seja, você vai poder dormir acompanhando também as notícias atuais do nosso futebol. Fiquem todos com Deus. Amanhã às 11h30 teremos um novo programa, uma nova edição, trazendo todos os detalhes e mais convidados. A gente se vê. Tchau, tchau.